Emprestar dinheiro para o seu melhor amigo é a forma mais rápida de transformar ele no seu pior inimigo. Me fala uma coisa, você já perdeu um amigo próximo por causa de dinheiro? Não por um desentendimento, não por traição, não por nada grandioso, só por causa de uma transferência no Pix que você fez achando que estava ajudando? É isso que a gente vai falar hoje. E eu preciso que você assista até o final, porque tem uma parte desse vídeo que vai mudar completamente a forma como você pensa sobre ajudar as pessoas. Vamos lá, aqui está a questão. A gente cresce ouvindo que ajudar as pessoas é uma virtude, que um amigo de verdade aparece nas horas difíceis, que dinheiro vai e vem, mas a amizade é pra sempre. E aí, quando aparece aquele pedido, cara, tô passando por um momento difícil, você consegue me emprestar um dinheiro? A gente sente que dizer não é quase uma traição, é como se recusar fosse o mesmo que virar as costas. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe: emprestar dinheiro para um amigo ou familiar, na maioria dos casos, não é um ato de amizade, é o começo do fim da amizade. Eu sei que isso soa pesado, mas fica comigo, porque isso aqui não é uma opinião, é um padrão. É um ciclo que se repete em praticamente todo empréstimo informal entre pessoas próximas. E quando você entender a mecânica desse ciclo, você vai parar de se sentir culpado por não querer participar dele. Vamos começar com uma cena que provavelmente você já viveu ou já viu acontecer. Se o amigo chega até você, pode ser no WhatsApp, pode ser no almoço, pode ser num café, e te fala que está passando por uma dificuldade financeira, conta de luz atrasada, aluguel no limite, uma dívida que virou uma bola de neve, e aí ele te pede emprestado R$ 2.000. Diz que paga daqui 3 meses. Você pensa, R$ 2.000? Cara, é meu amigo de 10 anos, claro que eu vou ajudar. Então você faz a transferência, e ele agradece muito, manda mensagem, talvez até um áudio emocionado, e aí o silêncio começa. Primeiro mês, nada, mas tudo bem, era pra ser em 3 meses. Segundo mês, você começa a pensar nisso, não fala nada, mas começa. Terceiro mês, você não quer cobrar ele porque parece chato, parece que você não confia no seu amigo, parece que você está colocando dinheiro acima da amizade, mas ao mesmo tempo, são R$ 2.000. Aí você encontra ele num churrasco, ele está bem, está sorrindo, está até tomando cerveja, e você fica olhando pra ele e pensando, será que ele esqueceu? Será que ele vai falar alguma coisa? Ele não fala, você passa o resto da tarde diferente, não fala direito, fica um clima estranho, ele percebe que você está estranho, mas não sabe por quê, ou na maioria dos casos, finge que não sabe. E aí vocês vão se afastando, não tem briga, não tem confronto, só um distanciamento lento, silencioso, que vai consumindo a amizade por dentro. Isso acontece porque não houve combinação clara, não houve contrato, não houve um prazo estabelecido de verdade, não houve clareza sobre o que acontece se o prazo passar, não houve comunicação. A transação foi feita com base em confiança emocional, e aí quando a realidade chegou, a confiança emocional não foi o suficiente para sustentar. Aqui está um dado que eu preciso que você veja com atenção. No Brasil, cerca de 25% das pessoas já recorreram a empréstimos informais com familiares ou amigos. Ou seja, isso não é uma exceção, é algo extremamente comum, e justamente por isso, tanta amizade e tanto relacionamento acabam sendo desgastados por dinheiro. Agora olha só o que isso significa na prática. A pessoa que te pediu dinheiro emprestado provavelmente já pediu para mais alguém, ou vai pedir, porque o problema não é o valor específico que ela precisa agora. O problema é um padrão de comportamento financeiro que ela ainda não resolveu. E é aqui que fica interessante, porque a gente não gosta de pensar assim sobre as pessoas que a gente gosta. Mas vamos ser diretos, quem está passando por um aperto financeiro grave, geralmente não está passando por uma situação pontual de azar. Geralmente é o resultado de meses ou anos de decisões financeiras sem planejamento, renda comprometida com dívidas antigas, sem reserva de emergência, sem organização de gastos. Isso não significa que a pessoa é má, isso não significa que ela não mereça ajuda, mas significa que injetar R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 10.000 nessa situação não vai resolver o problema. É como jogar água num balde furado, o balde vai esvaziar de novo. E aí o que muda? Você fica sem o dinheiro, a pessoa fica sem a solução e a amizade fica no meio do caminho. Agora você deve estar pensando, tudo bem, mas e quando é realmente uma emergência? Uma coisa específica, pontual, que vai resolver de verdade? Boa pergunta. E para responder isso,
eu preciso que você entenda a diferença entre um problema financeiro pontual e um problema financeiro estrutural. Um problema pontual é aquele que tem uma causa específica e uma solução específica. Por exemplo, a pessoa perdeu o emprego semana passada e precisa pagar o aluguel deste mês enquanto busca uma nova vaga. Ou o carro dela quebrou e ela precisa consertar para poder trabalhar. São situações circunstanciais com começo, meio e fim. Já um problema estrutural é aquele que existe há meses, que reaparece de formas diferentes, que se alimenta de uma relação confusa com dinheiro. Por exemplo, uma dívida de cartão que virou uma dívida de empréstimo, que virou outra dívida de cheque especial, um salário que nunca sobra nada, independentemente do quanto ela ganha, uma sensação constante de que o dinheiro some sem saber para onde foi. A maioria dos pedidos de empréstimo entre amigos envolve problemas estruturais, disfarçados de pontuais. A pessoa acredita que aquilo vai resolver, você acredita que vai resolver, mas o que a transferência faz é aliviar a pressão momentânea sem tocar na causa. E aqui está a matemática que ninguém gosta de fazer. Imagine que seu amigo te pede R$ 2.000 emprestados. Você empresta e ele paga. Vamos supor que paga de verdade, em 3 meses. Mas 2 meses depois, ele está de volta com outro problema. Pede mais R$ 1.500. Você empresta de novo, porque ele pagou da última vez. Mas desta vez, ele some. Você tentou ajudar 2 vezes, gastou R$ 3.500. E agora tem um amigo que evita você em qualquer lugar que você se encontre. Agora olha só a dinâmica psicológica que rola nos dois lados dessa equação, porque é isso que destrói as coisas por dentro. Para quem emprestou, começa um processo que os psicólogos chamam de monitoramento involuntário. Você começa a notar coisas que antes não notava. Seu amigo publicou foto no restaurante, você pensa no dinheiro. Ele comprou um tênis novo, você pensa no dinheiro. Ele viajou no feriado, você pensa no dinheiro. Não porque é mesquinho, mas porque existe uma conta em aberto entre vocês que está criando um conflito emocional em cada interação. E para quem pegou o dinheiro emprestado, acontece outra coisa, a culpa, que ao contrário do que se espera, não gera aproximação, gera distância, porque é desconfortável estar perto de alguém com quem você tem uma dívida não resolvida. É muito mais fácil sumir, desviar, inventar uma desculpa para não aparecer. E aí você pensa que seu amigo é ingrato, que ele sumiu, que esqueceu de você, mas na verdade ele está evitando o desconforto da culpa, e isso se manifesta como ausência. O dinheiro não destruiu a amizade por ser dinheiro, o dinheiro destruiu a amizade por criar uma assimetria emocional que nenhum dos dois soube lidar. Aqui está a questão sobre responsabilidade, que pouca gente discute com honestidade. Quando alguém pede dinheiro emprestado e a outra pessoa empresta, quem tem a responsabilidade de manter a relação saudável? A maioria das pessoas diria que é os dois. Só que na prática, a maior parte da responsabilidade é de quem recebeu o dinheiro. Por quê? Porque é ele quem criou a assimetria. Ele que tem informação sobre o que está acontecendo com aquele dinheiro. Ele que sabe se vai conseguir pagar, quando vai conseguir ou o que está impedindo. Quem emprestou não tem acesso a nada disso. Fica no escuro, esperando e especulando. Então, o mínimo que preserva uma amizade nessa situação é a comunicação ativa de quem recebeu. Se você recebeu dinheiro, não espera o prazo chegar para falar que você não vai conseguir pagar. Fala antes, manda mensagem no segundo mês explicando que ainda não foi possível, que está trabalhando nisso, que tem uma previsão. Isso não elimina o problema, mas elimina o vácuo de informação, que é o que realmente corrói a confiança. O silêncio diz alguma coisa, e geralmente diz: eu sei que eu tenho uma obrigação com você e estou escolhendo não olhar para isso. Mas como a maioria das pessoas não faz isso, porque é desconfortável, porque exige humildade, porque exige admitir que não deu certo, o ciclo continua. E aí voltamos à estaca zero. Por isso, o melhor jeito de proteger a amizade é não criar essa assimetria em primeiro lugar. Então, o que você faz quando alguém próximo precisa de ajuda financeira e você realmente quer ajudar? Aqui está o que funciona de verdade. A primeira opção é a mais direta, é dar o dinheiro sem expectativa de retorno. Eu sei que parece estranho, mas pensa comigo, se você tem a condição de emprestar 500, 1.000, 2.000 reais e a ausência desses 2.000 nos próximos meses não vai comprometer a sua vida, dê como presente, dê como um ato de afeto. E quando der, fale claramente: não precisa me pagar, esse é meu presente para você agora. Isso elimina a dívida emocional, elimina a assimetria, elimina o monitoramento. Você ajudou, a amizade continua e o dinheiro cumpriu o seu propósito, sem criar uma sombra na relação.
Ah, e um ponto importante aqui. Eu estou falando de uma amizade próxima ou um familiar próximo. Alguém que você realmente se importa, que faz parte da sua vida. Não um amigo que você só fala por consideração. Mas voltando, se você não tem a condição de dar aquele valor, ou se o valor pedido é grande demais para presentear, aí você precisa ser honesto. Não tenho condição de emprestar esse valor agora. Ponto. Sem desculpa elaborada. A verdade simples é melhor do que uma mentira elaborada, e é muito melhor do que um empréstimo que você vai se arrepender. Só que aqui está a parte que mais importa, e que a maioria das pessoas ignora porque parece trabalhosa demais. A ajuda mais valiosa que você pode oferecer a alguém com um problema financeiro não é dinheiro, é conhecimento, tempo e estrutura. Pensa na seguinte situação: seu amigo precisa de dinheiro porque está desempregado há 2 meses e te pede ajuda. Nesse momento, você tem duas opções. Opção 1, você transfere R$ 2.000, ele paga o aluguel deste mês e no mês que vem o problema continua. Ele vai precisar de mais 2.000. Opção 2, você não transfere nada, mas você passa um final de semana inteiro com ele, ajuda a atualizar o currículo, indica 3 plataformas de freelancer onde ele pode começar a trabalhar essa semana, conecta com alguém da sua rede que está contratando, talvez até indique um curso online gratuito que abre portas na área dele. Em 2 meses, na opção 1, ele ainda está no mesmo lugar, só que agora com uma dívida sua pendurada. Em 2 meses, na opção 2, ele pode ter uma nova fonte de renda, resolver o problema pela raiz e ainda te tem como um amigo que realmente mudou a situação dele. Isso não é teoria, isso é o que diferencia a ajuda real da ajuda que parece ajuda, mas é só um adiamento do problema. Agora você deve estar pensando, mas e quando a pessoa precisa de comida, de remédio, de uma necessidade básica imediata? Aí a lógica muda. Se alguém próximo de você está passando por uma necessidade concreta, básica e urgente, você vai lá no supermercado com essa pessoa e compra o que ela precisa. Você paga a conta diretamente. Você resolve o problema concreto sem colocar dinheiro na mão. Isso é diferente de um empréstimo em dinheiro. Você está dando suporte direto, sem criar uma relação de dívida e sem dar margem para que o recurso seja usado de forma diferente do que foi planejado. Por exemplo, eu tenho uma amiga que é bem gente boa, bem gentil com os outros. Ela me contou que o marido da amiga dela estava desempregado e eles precisavam comprar fraldas pro bebê. Daí o que o coração gentil dela fez? Bom, eu posso ajudar? Vou emprestar R$ 500 para vocês e vocês me pagam depois. Agora, adivinha o que o filho da mãe do marido fez com os R$ 500 da minha amiga? Opção A, usou para comprar as fraldas como qualquer pessoa adulta racional faria? Ou opção B, assim que a esposa deu dinheiro para ele comprar as fraldas, ele teve a brilhante ideia de jogar tudo no tigrinho, escondido da esposa? É galera, acredite se quiser, ele fez isso e perdeu tudo. Depois tiveram que criar uma puta dívida com um banco para pagar as contas. Aqui está algo psicológico que fecha tudo isso. A gente confunde conforto emocional com solução real. Quando alguém próximo está sofrendo, a gente quer que o sofrimento pare. E não é muito legal ver o amigo sofrendo. Por isso, o dinheiro dá a sensação de que o problema foi resolvido. Rápido, simples, um pix e acabou. Mas o que a gente está resolvendo não é o problema do amigo. É o nosso próprio desconforto em testemunhar o sofrimento dele. É uma generosidade que, no fundo, serve mais a você do que a ele. A ajuda real, o conhecimento, o suporte, o tempo, a orientação é mais trabalhosa, mais lenta, mais desconfortável para o doador e para o receptor, mas é a única que toca a causa, é a única que deixa a pessoa mais capaz do que estava antes, e é a única que não coloca seu dinheiro e a amizade em risco. Agora eu quero falar uma última coisa antes de terminar esse vídeo. Existem amigos e existem conhecidos. E não é porque você conhece uma pessoa há mais de 10 anos que ela automaticamente virou alguém próximo de verdade. Tempo não constrói caráter, só revela. Outra coisa, se você é alguém que tem mais condição, pode ter gente que parece próxima de você, mas na prática está próxima do seu dinheiro. Por exemplo, aquele amigo que só te chama pra festa. E aí quando você chega lá, a conta das bebidas e da comida misteriosamente começa a cair mais no seu lado da mesa. Ele nunca fala diretamente, mas também nunca se oferece para dividir de forma justa. Ou aquela amiga que sempre aparece quando você está bem, quando você está crescendo, quando você tem algo a oferecer, mas some completamente quando você passa por um momento difícil. Ela não quer saber de você, quer saber do que você representa. E aqui vem uma parte que muita gente ignora. Essas relações não são neutras.
Elas drenam você, não só financeiramente, mas emocionalmente também, porque você começa a se sentir responsável por manter um padrão, por bancar situações, por sustentar uma imagem. E isso é uma armadilha silenciosa. Você não percebe na hora, mas ao longo do tempo, isso vira um vazamento constante de dinheiro e de energia. E o pior, você ainda acha que está sendo uma boa pessoa. Mas existe uma diferença enorme entre ser generoso e ser usado. Amigo de verdade não precisa do seu dinheiro para continuar sendo seu amigo. Ele não mede a sua presença pelo quanto você paga, pelo quanto você oferece ou pelo que você pode proporcionar. Ele continua ali, mesmo quando não tem nada a ganhar. Então, começa a observar melhor. Quem está com você quando você não tem nada a oferecer? Quem some quando o benefício acaba? Quem te respeita e quem te vê como uma oportunidade? Porque no fim das contas, aprender a lidar com dinheiro também é aprender a lidar com pessoas. E muitas vezes, o maior prejuízo não vem de um investimento ruim, vem de quem você escolhe manter por perto. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Para quem ficou até aqui, comente caldo de cana com pastel e nos vemos na próxima.